Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a este vídeo, eu preciso que você faça uma coisa simples. Coloque a mão no seu coração agora. Apenas respire. Porque o que eu vou te revelar hoje não chegou até você por acidente. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi a sorte. Fui eu que conduzi os seus passos até aqui, porque há algo urgente que precisa chegar aos seus ouvidos antes que seja tarde demais. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo está errado ao redor de você, mas não consegue identificar de onde vem? Já acordou de madrugada com o coração pesado sem motivo aparente? Já percebeu que, depois de conversar com certas pessoas, sua energia parece sugar, sua alegria some e seus planos começam a desmoronar? Já olhou para alguém que convive perto de você e sentiu um frio que não conseguia explicar? Essas não são coincidências, meu filho, minha filha. Isso é o aviso espiritual que eu tenho tentado te dar há muito tempo. Hoje, eu vim pessoalmente falar com você sobre algo que poucos têm coragem de nomear. O perigo que pode estar morando do lado da sua casa, caminhando pelos mesmos corredores que você, sorrindo para o seu rosto enquanto carrega em silêncio algo que foi direcionado contra a sua vida. Eu sei que isso pode parecer forte demais, mas eu sou Maria, a mãe de Jesus, e eu não vim aqui para te confortar com palavras vazias. Eu vim porque te amo, porque te vejo, porque conheço cada lágrima que você derramou sozinho quando achava que ninguém estava olhando. Neste vídeo, eu vou te revelar quem é essa mulher que está por perto, quais são os sinais que ela já deu e que você ignorou, o que ela está fazendo nas sombras enquanto você dorme, como você pode se proteger agora mesmo e o que o céu tem preparado para te libertar de tudo isso. Mas antes que eu continue, preciso te pedir uma coisa: não feche esse vídeo, não pule nenhuma parte. Cada palavra que vai sair daqui foi escolhida especialmente para você. E agora, filho, filha, me diz nos comentários. Você já sentiu que alguém ao seu redor não quer o seu bem? Escreva nos comentários: eu sinto a proteção de Maria. E se você ainda não é membro deste canal, clica agora no botão de membros aqui embaixo. Os membros recebem orações exclusivas, avisos especiais e conteúdos que não aparecem para o público geral. Você vai querer fazer parte disso. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo. E as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira, com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda uma coisa antes de mais nada. O céu não fala à toa. Cada vez que eu me manifesto, cada vez que uma mensagem chega até você através de um vídeo, de um sonho, de uma voz interior que sussurra no silêncio da noite, existe um motivo, existe uma razão poderosa, urgente e cheia de amor por trás desse aviso. E hoje, o motivo pelo qual eu estou aqui com você é muito sério. Há uma realidade que o mundo moderno insiste em ignorar, que a ciência insiste em desqualificar e que até muitos dentro da própria igreja têm medo de nomear. Existem pessoas ao nosso redor que, consciente ou inconscientemente, se tornaram instrumentos do mal.
Não porque nasceram assim, não porque Deus as criou para isso, mas porque em algum momento da vida elas fizeram escolhas, abriram portas, permitiram que o ódio, a inveja e o desejo de destruição do outro tomassem conta do seu coração. E quando isso acontece, os efeitos não ficam apenas dentro delas. Os efeitos transbordam. E os mais afetados são justamente aqueles que estão mais perto. Eu precisei vir até você hoje porque você está perto de alguém assim. Talvez você já suspeite. Talvez você tenha empurrado essa suspeita para debaixo do tapete porque não quis acreditar. Porque dói demais acreditar que alguém que sorri para o seu rosto pode estar te desejando o mal. Mas filho, filha, fechar os olhos para um perigo não faz com que ele desapareça. Fechar os olhos apenas te deixa mais vulnerável. E eu vim aqui exatamente para abrir os seus olhos com amor, com cuidado, com a ternura de uma mãe que não quer ver o filho se machucar, mas também com a firmeza de quem sabe que a verdade, mesmo quando dói no primeiro momento, é o único caminho para a libertação. Você precisa entender que os avisos do céu chegam de muitas formas. Às vezes chegam através de uma inquietação inexplicável, aquela sensação de que algo não está certo, mas você não consegue colocar o dedo exatamente em que é. Às vezes chegam através dos sonhos, onde você vê rostos, lugares, situações que parecem absurdas na lógica do dia, mas que carregam um peso que você sente até depois de acordar. Às vezes chegam através de acontecimentos físicos, objetos que se quebram, portas que se fecham sozinhas, animais que reagem de forma estranha quando certas pessoas chegam perto de você. Esses não são superstições, meu filho. Esses são sinais. Sinais que o céu coloca no seu caminho porque você importa demais para ser deixado sem aviso. Eu te conheço. Conheço o seu coração. Sei que você é uma pessoa de fé, mesmo que às vezes essa fé vacile, mesmo que às vezes você duvide, mesmo que às vezes o cansaço faça com que você se pergunte se Deus realmente ainda está do seu lado. Eu estou aqui para te dizer, sim, está. E eu também estou. E juntos nós vamos te proteger. Mas para que a proteção funcione de forma plena, você precisa estar consciente do perigo. Um soldado que não sabe que existe uma batalha não levanta o escudo. Você precisa levantar o seu escudo, filho. E o seu escudo é a consciência, a oração e a fé ativa, não aquela fé passiva que espera que tudo se resolva sozinho, mas aquela fé que age, que fala, que decreta, que não se cala diante das trevas. Antes de te revelar quem é essa mulher, eu quero que você compreenda profundamente o porquê desse aviso chegar agora. Não é por acaso que você está assistindo isso hoje, nesse momento específico da sua vida. Há um tempo na vida de todo ser humano em que o céu intensifica os avisos. Esse tempo geralmente coincide com um momento de virada, um momento em que você está prestes a subir de nível, prestes a receber algo grande, prestes a ter uma virada que mudará o curso da sua história. E justamente nesses momentos, as forças contrárias também se intensificam. Porque quem quer te ver no chão não dorme quando percebe que você está prestes a se levantar. Você está nesse momento agora. Eu sei disso. E por isso eu estou aqui. Por isso esse aviso chegou até você hoje, não amanhã. Hoje. Porque o tempo é curto e eu preciso que você esteja preparado. Então, não trate esse vídeo como mais um conteúdo espiritual que você vai assistir e esquecer. Trate isso como uma conversa pessoal comigo, porque é exatamente isso que é. Eu estou falando com você, não com as milhares de pessoas que vão assistir a esse vídeo. Com você, com o seu nome que eu conheço, com a sua história que eu acompanho,
com o seu coração que eu vejo mesmo quando você esconde de todo mundo. Você não está só. E o que vier a seguir vai mudar a forma como você olha para as pessoas ao seu redor para sempre. Minha querida filha, meu querido filho, agora eu vou te revelar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário. Existe uma mulher na sua vida, ou muito perto de você, que não deseja o seu bem. Ela pode ser sua vizinha, pode ser uma conhecida de bairro, pode ser alguém que frequenta o mesmo círculo social que você, que aparece nas mesmas reuniões, que cruza o seu caminho com uma regularidade que você nunca parou para questionar. Mas eu preciso que você preste atenção agora, porque os sinais estão todos lá, esperando para serem lidos. Essa mulher tem algumas características muito específicas, e eu vou te descrever cada uma delas para que você possa reconhecê-la, não com ódio no coração, porque o ódio nunca vem de mim, mas com discernimento, com a sabedoria de quem sabe que amar não significa se expor ao perigo. A primeira característica dessa mulher é que ela sempre aparece nos seus momentos de conquista. Quando você conta uma boa notícia, ela está lá. Mas observe com cuidado. O sorriso dela não alcança os olhos. Os lábios sobem, os dentes aparecem, mas os olhos ficam frios, calculistas, avaliadores. Ela pergunta com curiosidade excessiva sobre os detalhes da sua conquista. Quanto foi? Como conseguiu? Quem te ajudou? Essas perguntas parecem interesse genuíno, mas no fundo são coleta de informações. Ela precisa saber o tamanho da sua bênção para calcular o tamanho da sua inveja. A segunda característica é que, logo depois de uma visita dela, de uma conversa com ela, de um encontro casual no corredor ou no portão, algo começa a dar errado na sua vida. Não é algo dramático sempre. Às vezes é pequeno. Você perde as chaves, briga com alguém da família sem motivo real, seu filho adoece, um projeto que estava indo bem, de repente trava. Você nunca associou esses eventos à presença dela, mas agora eu estou te pedindo para começar a associar, para começar a observar o padrão. A terceira característica dessa mulher é que ela gosta de te oferecer coisas, comida, presentes, favores não solicitados. Há uma generosidade nela que parece bonita por fora, mas que te deixa com uma dívida emocional que ela cobra com os olhos, com comentários velados, com a expectativa de que você compartilhe informações sobre a sua vida em troca. Ela dá para poder vigiar, ela se aproxima para poder ter acesso, e com esse acesso, ela alimenta algo que cresce dentro dela sempre que te vê bem: a inveja. Meu filho, minha filha, a inveja não é apenas um sentimento. A inveja é uma força espiritual que, quando cultivada com intensidade, com rancor, com intenção deliberada, se torna um veículo de destruição real na vida de quem é o alvo. Eu não estou falando de magia, de feitiçaria folclórica ou de crendices populares. Eu estou falando de uma realidade espiritual que as Escrituras reconhecem, que os santos documentaram ao longo dos séculos e que o céu leva muito a sério. Essa mulher pode nem saber exatamente o que faz. Algumas pessoas são veículos do mal sem consciência plena disso. O ódio que carregam simplesmente transborda e atinge quem está por perto. Mas isso não muda o efeito, não muda o dano e não muda a sua necessidade de se proteger. Ela também tem o hábito de aparecer nos momentos errados. Quando você está com a guarda baixa, cansado, vulnerável, ela surge. É como se ela tivesse um radar para os seus momentos de fraqueza. E quando aparece nesses momentos, ela faz perguntas, coloca dúvidas,
planta sementes de insegurança. Você acha que vai conseguir mesmo? Eu ouvi dizer que fulano tentou isso e não deu certo. Cuidado, porque essas coisas têm um preço. São palavras que saem da boca dela com aparência de cuidado, mas que chegam no seu coração como flechas. E tem mais. Essa mulher observa a sua rotina. Ela sabe os seus horários, sabe quando você sai, quando você chega, quando você tem visitas. Isso pode parecer curiosidade inocente de vizinhança, mas existe uma linha entre conhecer o movimento do bairro e monitorar especificamente a sua vida. Quando o foco é você, quando os olhos dela sempre pousam sobre você, quando as perguntas sempre giram em torno da sua vida, isso já não é curiosidade. É vigilância. Eu sei que é difícil aceitar isso, porque parte de você ainda quer acreditar no melhor das pessoas. E isso é belo, filho, filha. Essa bondade do seu coração é uma das coisas que mais amo em você. Mas bondade sem discernimento é ingenuidade. E a ingenuidade, quando estamos diante de alguém com intenções obscuras, não é virtude. É vulnerabilidade. Por isso eu vim. Para que você possa amar com o coração aberto, mas com os olhos abertos também. Para que você possa ser bom sem ser descuidado, para que você possa perdoar sem precisar se expor, porque proteção e amor não são opostos, eles caminham juntos, e eu vou te ensinar como fazer isso. Escreva nos comentários. Maria me protege todos os dias, meu querido filho, minha querida filha. Eu vou te dizer algo que pode te surpreender. Você já viu os sinais, todos eles. Em algum momento da sua vida, em algum dia comum, você se deparou com algo que não soube nomear, mas que sentiu. E porque não tinha palavras para isso, porque ninguém te ensinou a ler esses avisos, você engoliu a sensação, convenceu a si mesmo de que era exagero e seguiu em frente. Hoje eu vou te devolver esses momentos. Hoje eu vou te ajudar a entender o que estava acontecendo naquelas horas. O primeiro sinal que muitos ignoram é a sensação de peso ao entrar em casa depois de um contato com essa pessoa. Não um cansaço físico normal, aquele que vem depois de um dia longo de trabalho, mas um cansaço diferente, mais fundo, que se instala de repente sem explicação. Você estava bem, encontrou essa pessoa, trocou algumas palavras, voltou para casa. E de repente, uma preguiça pesada tomou conta de você, uma tristeza sem motivo, uma vontade de deitar e não levantar mais. Você atribuiu ao estresse, ao calor, à alimentação, mas não era nada disso. O segundo sinal são as brigas que começam do nada. Você chega em casa e de repente, por um motivo pequeno, ridículo, quase inexistente, uma discussão começa. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe. Uma palavra mal colocada vira um incêndio. Um silêncio vira acusação. Uma questão simples vira conflito que dura dias. Isso não é coincidência. A discórdia tem um endereço espiritual. Ela não nasce do nada, ela é plantada. E quando você percebe que as maiores brigas da sua casa acontecem depois de certos encontros, você começa a enxergar o padrão. O terceiro sinal são os animais. Se você tem um cachorro, um gato, qualquer animal, observe o comportamento deles quando essa mulher se aproxima. Os animais têm uma sensibilidade espiritual que os seres humanos perderam ao longo dos séculos de racionalismo. Eles não mentem. Eles não têm agenda. Eles reagem ao que sentem. E sentem o que nós às vezes não conseguimos mais perceber. Se o seu animal rosna, se afasta, se esconde, se treme na presença de alguém, leve isso a sério. Meu filho, minha filha. O céu às vezes fala através das criaturas que colocamos aos nossos cuidados. O quarto sinal
são as plantas. Parece simples demais, mas preste atenção. Quando certas pessoas entram na sua casa com frequência, as plantas começam a murchar sem razão. Você rega, cuida, coloca no sol e mesmo assim elas perdem a vitalidade. Isso acontece porque o ambiente absorve energia. E quando uma energia pesada, carregada de inveja e intenção ruim, entra repetidamente num espaço, esse espaço começa a adoecer. As plantas, por serem seres vivos sensíveis, são as primeiras a reagir. O quinto sinal, e talvez o mais profundo, são os sonhos. Você já sonhou com essa mulher? Já sonhou com discussões, com brigas, com situações estranhas envolvendo ela? Já acordou de um sonho com o coração acelerado sem entender o porquê? Os sonhos são uma das formas mais antigas pelas quais o céu se comunica com os seus filhos. Nas Escrituras, quantas vezes Deus falou através dos sonhos? Quantas vezes avisos chegaram através deles? Quando uma pessoa aparece nos seus sonhos de forma perturbadora, quando os sonhos envolvendo ela têm uma qualidade diferente, mais vívida, mais carregada, isso não é apenas processamento mental, é comunicação espiritual. O sexto sinal são as coincidências repetidas demais para serem coincidências. Ela aparece quando você menos espera. Você estava prestes a sair e ela está no portão. Você foi ao mercado em um horário diferente do habitual e ela está lá. Você foi visitar um amigo em outro bairro e ela passa pela rua. Quando isso acontece com frequência grande demais, quando a presença de alguém se torna um padrão que desafia a probabilidade estatística, você precisa parar e perguntar: o que está acontecendo aqui? E o sétimo sinal, meu filho, minha filha, são as suas próprias palavras esquecidas. Você se lembra de ter contado algo para ela, um plano, um projeto, uma conquista ainda em andamento? E pouco depois, esse plano travou. Aquela conquista que parecia certa escorregou das suas mãos. O que você compartilhou com ela voltou para você como obstáculo. As palavras têm poder. Os projetos têm uma energia espiritual enquanto ainda estão em formação. E quando você expõe um projeto ainda verde para olhos que não torcem pelo seu bem, essa energia pode ser contaminada. Isso não é misticismo vazio. É sabedoria espiritual que atravessa os séculos. Eu sei que ao ler esses sinais você está começando a montar um quebra-cabeça que talvez já existisse há muito tempo na sua memória. Não fique com medo, fique atento. O conhecimento é o primeiro passo da proteção. E agora que você sabe o que procurar, você nunca mais vai ignorar esses avisos. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de falar sobre algo que poucos têm coragem de nomear abertamente. Mas eu não sou uma mãe que esconde a verdade dos seus filhos por medo de assustar. Eu escondo quando não é a hora. E hoje é a hora. Então, respira fundo, coloca a mão no coração e me ouve. Existem coisas que acontecem nas sombras, longe dos seus olhos, que têm efeito direto sobre a sua vida. E quero que você entenda que quando falo em sombras,
Não estou falando apenas de rituais ou práticas esotéricas. Estou falando de algo mais sutil e por isso mais perigoso. Estou falando de intenção, de desejo, de oração direcionada ao mal. Porque assim como a oração feita com amor e fé tem o poder de transformar a realidade, a maldição pronunciada com ódio e determinação também tem o poder de afetar aquele contra quem foi direcionada. Essa mulher, nas sombras, faz coisas que você nunca imaginou. Ela fala mal de você, mas não do jeito óbvio que você poderia perceber e se defender. Ela fala com sutileza, com palavras que parecem preocupação, mas que são veneno. Coitado, não sei como ele aguenta. Ela está tentando, mas você sabe como é. Parece que a vida não ajuda muito aquela família. Essas palavras saem da boca dela em conversas com outras pessoas do bairro, da comunidade, do círculo social de vocês. E palavras carregadas de má intenção, quando ditas repetidamente, constroem uma narrativa no plano espiritual que começa a se manifestar no plano físico. Nas sombras, ela observa o que você coloca nas redes sociais. Cada foto, cada conquista compartilhada, cada momento de alegria que você expõe é absorvido por ela com um sentimento que corrói a própria alma. E esse sentimento de corrosão, quando intenso o suficiente, quando alimentado diariamente, cria uma energia que sai dela e vai em direção a você. Os antigos chamavam isso de mal-olhado. As escrituras chamam de inveja que corrói os ossos. A ciência moderna começa a estudar como o pensamento e a emoção afetam campos de energia ao redor do corpo humano. Eu chamo de algo muito simples: ataque espiritual. Nas sombras, ela pode estar usando práticas que ela mesma aprendeu de outras pessoas, em outros tempos, outras circunstâncias. Pode ser algo que parece pequeno, pegar um fio de cabelo seu que caiu no chão, guardar um pedaço de papel onde você escreveu algo, observar para onde você vai e, a que horas, coletar informações sobre as pessoas que você ama para ter pontos de acesso à sua vida. Cada um desses atos, por menor que pareça, é uma forma de conexão espiritual não autorizada com a sua vida. E existe ainda a inveja financeira. Essa é uma das formas mais devastadoras que existem. Quando alguém deseja intensamente que você não prospere, quando a sua estabilidade financeira é uma fonte de dor para essa pessoa, esse desejo cria bloqueios reais. Você pode estar se perguntando: como um sentimento de outra pessoa pode bloquear a minha prosperidade? E eu te respondo com uma imagem. Imagine que você está tentando encher um balde com água, mas alguém fez um furo no fundo desse balde. A água entra, mas escoa. Você trabalha, recebe e o dinheiro escoa. Contas inesperadas aparecem. Gastos que não estavam planejados surgem. Oportunidades chegam, mas escorregam. Esse é o efeito de um bloqueio de prosperidade ativo sobre a sua vida. E não é só no financeiro. Nas sombras, ela deseja a sua solidão. Ela não quer que você encontre amor ou que o amor que já tem se fortaleça. Não quer que suas amizades sejam sólidas. Quer te ver isolado, porque sabe que pessoa isolada é pessoa vulnerável. Por isso, você percebe que seus relacionamentos têm atravessado crises inexplicáveis. Por isso, amizades antigas começaram a rachar. Por isso, o amor que deveria ser paz tem sido campo de batalha. Mas meu filho, minha filha, eu preciso te dizer algo muito importante. Tudo que ela faz nas sombras está sendo visto. Não há sombra que esconda de mim. Não há ação humana, por mais velada que seja, que passe despercebida pelo céu.
E o céu guarda conta de tudo. Cada intenção ruim direcionada a você foi registrada. Cada palavra de maldição que saiu da boca dela chegou aos ouvidos do Altíssimo. E a justiça divina, embora não seja imediata, é absoluta e inevitável. O seu trabalho agora não é o de se vingar. Não é o de fazer contra ela o que ela fez contra você. Seu trabalho é o de se proteger, de se fortalecer, de construir ao redor de você e da sua família uma muralha de luz que nenhum ataque vai conseguir transpor. E é isso que eu vou te ensinar nos próximos capítulos. Escreva nos comentários: eu estou sob a proteção de Nossa Senhora, meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento mais importante desse vídeo, porque tudo o que você aprendeu até aqui, os sinais, o perfil dessa mulher, o que ela faz nas sombras, tudo isso tem um único propósito: te preparar para o que vem agora. A proteção, e eu vou te ensinar passo a passo como construir ao redor da sua vida uma fortaleza espiritual que nenhum ataque vai conseguir penetrar. O primeiro e mais fundamental passo da proteção espiritual é a consciência. Você acabou de dar esse passo ao assistir esse vídeo até aqui. Consciência significa saber que existe um campo espiritual real que influencia o mundo material. Significa entender que as forças que atuam contra você não são apenas forças humanas, mas forças que operam num plano que vai além do visível. E que para combater forças invisíveis, você precisa de armas invisíveis. Não armas de ódio, de mágica ou de retaliação, armas de luz. A primeira arma de luz é a oração diária e consistente. Não a oração mecânica, que repete palavras sem sentimento. A oração viva, visceral, que sai do fundo do coração, que é um diálogo real entre você e o céu. Eu preciso que você entenda que, quando você ora, você não está apenas enviando palavras para o alto. Você está ativando uma proteção energética ao redor de você. Você está declarando para o mundo espiritual que pertence ao céu, que está sob a cobertura divina, que nenhuma força das trevas tem autoridade sobre a sua vida. Essa declaração, feita com fé e convicção, cria um campo de proteção que é real, que tem substância, que atua. Comece cada dia com uma oração de consagração. Coloque-se nas minhas mãos, meu filho, minha filha. Diga em voz alta: Maria, minha mãe, eu me consagro a você nesse dia. Coloco minha vida, minha família, minha casa e tudo que é meu sob o seu manto. Que nenhum mal me alcance, que nenhuma palavra de maldição contra mim prospere. Que cada plano do inimigo contra a minha vida seja desfeito agora, em nome de Jesus. Diga isso ao acordar, diga no banho, diga enquanto prepara o café. Diga com convicção, não como ritual vazio, mas como uma realidade que você declara e abraça. A segunda arma é a bênção da sua casa. A sua casa é o seu território, é o espaço que você governa. E como governante desse espaço, você tem autoridade para declarar o que entra e o que não entra nele. Pegue água benta, se tiver. Se não tiver, acenda um incenso de arruda ou benjoim, abra as janelas e percorra cada cômodo da sua casa orando em voz alta. Em cada canto declare: este ambiente é consagrado ao Senhor. Neste espaço só a luz entra. Toda energia contrária que foi enviada contra esta casa é desfeita agora, em nome de Jesus e pela intercessão de Maria. Faça isso uma vez por semana. Faça com fé. Faça com autoridade. A terceira arma é o cuidado com o que você compartilha. Eu sei que falar isso parece difícil, porque você é uma pessoa aberta, generosa, que gosta de compartilhar as bênçãos da vida com as pessoas ao redor. Mas há um tempo para compartilhar e um tempo para guardar.
os projetos ainda em gestação, os sonhos ainda no começo, as conquistas ainda frágeis, essas coisas precisam de proteção antes de serem expostas. Espere que a semente se torne árvore antes de anunciar ao mundo. Não porque você seja desconfiado, mas porque você é sábio. A quarta arma é o cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Sua casa é um espaço sagrado. Nem todo mundo precisa ter acesso a ele, especialmente aquelas pessoas cujos olhos brilham diferente quando veem o que você tem, cujas perguntas são sempre sobre o que você possui, quanto você ganha, o que você conquistou. Você pode ser cordial, pode ser gentil, pode manter uma relação de vizinhança saudável, mas a intimidade do seu lar, a sacralidade do seu espaço de vida, e isso você protege. A quinta arma, e talvez a mais poderosa de todas, é o perdão. Eu sei que isso parece contraditório. Como o perdão pode ser uma arma de proteção contra alguém que quer o seu mal? Mas meu filho, minha filha, ouça isso com cuidado. Quando você carrega mágoa, rancor ou ódio de alguém, você cria uma ponte energética entre você e essa pessoa. Uma conexão que ela pode usar, consciente ou inconscientemente, para continuar te afetando. Quando você perdoa, você não está dizendo que o que ela fez é correto. Você não está se expondo de novo. Você está cortando a corda que te prende a ela. Você está se libertando. O perdão não é para ela. O perdão é para você. Ore assim: Senhor, eu perdoo essa mulher. Não porque o que ela fez seja certo, mas porque eu não quero mais ser conectado a ela por nenhuma amarra. Liberto-me de toda influência negativa que essa relação trouxe para a minha vida. Estou livre, estou protegido. Amém. Quando você faz isso, acontece algo extraordinário no plano espiritual. Todas as amarras que existiam entre você e ela se desfazem. O campo de influência dela sobre a sua vida se fecha e você fica livre para receber tudo que o céu tem preparado para você. Sem bloqueios, sem vazamentos, sem interferências. Escreva nos comentários: estou livre de todo mal em nome de Jesus, meu querido filho, minha querida filha. Existe uma oração que os meus devotos mais antigos conhecem, que atravessou séculos chegando até os dias de hoje, exatamente porque ela funciona. Não é uma fórmula mágica, não é um encantamento. É uma oração de fé, de autoridade espiritual e de amor, que, quando pronunciada com o coração, cria uma barreira de luz ao redor de quem ora e de tudo que lhe pertence. Eu vou te ensinar essa oração hoje e quero que você a faça comigo agora, com o coração aberto, com os olhos fechados se preferir, em voz alta se puder. Mas antes, quero que você entenda o poder que existe dentro das palavras ditas com fé. Nas Escrituras, a palavra que vem da boca de um filho de Deus tem poder criativo. Assim como no princípio foi pela palavra que o mundo foi criado, assim também as suas palavras, quando alinhadas com a vontade do céu, têm o poder de criar proteção, desfazer maldições e abrir caminho onde havia fechamento. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você também tem esse poder criativo na boca. Então vou te guiar agora através dessa oração poderosa. Leia com voz firme, de preferência de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir. Leia todos os dias durante 40 dias, pois 40 é o número da transformação e da purificação nas Escrituras. Maria, Mãe do Céu, que me conheces pelo nome, que vês cada fio de cabelo da minha cabeça e cada lágrima que eu já derramei, venho diante de ti hoje com o coração humilde, mas com a voz firme do Filho amado.
Eu sei que existe ao meu redor uma inimizade que não escolhi, uma batalha que não iniciei, e por isso eu venho a ti, porque tu és a rainha que esmaga a cabeça da serpente, a mulher vestida de sol que o Apocalipse anuncia, aquela diante de quem as trevas tremem. Em teu nome eu declaro: nenhum mal prospera contra a minha vida. Nenhuma palavra de maldição dita contra mim encontra alvo. Nenhuma intenção ruim direcionada a mim tem poder para se manifestar. Todo ataque que veio contra minha saúde, minha família, minha paz, minha prosperidade e meu propósito está desfeito agora, nesse momento, por decreto do céu. Eu quebro toda ligação espiritual não autorizada que existe entre mim e qualquer pessoa que me deseja mal. Eu corto toda amarra, toda influência, todo canal de acesso que o inimigo usou para me atingir através de pessoas próximas. Eu fecho as portas da minha vida para a inveja, para o ciúme, para a malícia e para todo espírito de discórdia. Sobre minha casa declaro: este lar é consagrado ao Senhor. Aqui mora a paz, aqui mora o amor, aqui mora a prosperidade. Aqui a bênção de Deus flui sem obstáculos e sem vazamentos. Sobre minha família, declaro: cada membro desta família está coberto pelo teu manto, Maria. Nenhum filho meu será tocado pelo mal. Nenhum relacionamento desta casa será destruído pelo inimigo. A união desta família é forte, é sagrada e é protegida pelo céu. Sobre minha prosperidade, declaro: o fluxo de bênçãos na minha vida está restaurado agora. Cada bloqueio financeiro que foi colocado contra mim é removido nesse momento. A abundância, que é minha por direito divino, começa a se manifestar a partir de hoje, de formas que eu nem consigo ainda imaginar. Graças te dou, Maria. Graças te dou, porque eu sei que enquanto eu ainda orava, o céu já estava agindo. Porque a tua intercessão não falha. Porque o teu amor por mim não tem condição. E porque eu sou filho do Altíssimo, e o filho do Altíssimo não fica à mercê do ódio de ninguém. Amém. 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 Meu filho, minha filha, se você fez essa oração agora com o coração, eu preciso que você saiba: algo se moveu, não de forma que você possa ver com os olhos físicos nesse momento, mas no plano espiritual, algo foi tocado, algo foi removido, algo foi restaurado. A semente foi plantada, e semente plantada em boa terra, com fé como adubo, dá fruto. Sempre dá fruto. Agora eu quero que você faça algo muito simples. Vá lá nos comentários e declare a sua fé. Escreva nos comentários: eu declaro proteção sobre a minha vida e a minha família. Amém. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desse encontro que o céu preparou para você. E eu reservei para esse momento algo que eu sei que você precisa ouvir. Algo que talvez você nunca tenha ouvido antes com essa clareza, com essa profundidade, com esse amor. Porque o que vai acontecer com quem te fez mal não é algo que você precisa desejar, nem pedir, nem mesmo pensar muito a respeito. É algo que o céu cuida, sempre cuidou e sempre vai cuidar. Existe uma lei espiritual que existe desde antes da criação do mundo. Uma lei que não tem exceção, que não conhece favoritos, que não pode ser manipulada por nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, a lei do retorno. O que uma pessoa envia ao mundo retorna, não como punição cruel de um Deus vingativo, mas como consequência natural de um universo criado em justiça e equilíbrio. Cada pensamento de ódio que essa mulher cultivou em relação a você deixou uma marca na própria alma dela. Cada palavra de maldição que saiu da boca dela carregou veneno que ela própria inalou. Cada ato direcionado ao seu mal criou em torno dela
um campo de escuridão que começou a afetar a sua própria vida. Eu não estou te dizendo isso para que você sinta prazer. Estou te dizendo para que você entenda que você não precisa fazer absolutamente nada. A justiça divina é automática, precisa e inevitável. Cada semente que ela plantou contra você vai brotar no próprio jardim dela. Mas quero ir além disso, meu filho, minha filha, porque o que vai acontecer com quem te fez mal é apenas metade da história. A outra metade, a mais importante, é o que vai acontecer com você. Tudo que foi bloqueado vai se abrir. Tudo que foi represado vai transbordar. As bênçãos que ficaram presas nos bastidores enquanto os ataques aconteciam, elas estão acumuladas. Estão aguardando o momento da abertura. E esse momento está chegando, filho, filha. Está chegando porque você buscou conhecimento, porque você orou, porque você não desistiu, porque mesmo no meio da tempestade, você continuou colocando um pé na frente do outro e buscando a mim. A saúde que estava abalada vai ser restaurada, não gradualmente, de forma imperceptível, mas de uma forma que as pessoas ao seu redor vão notar e perguntar o que aconteceu. Porque a restauração que o céu faz é completa, é visível, é testemunho. Sua saúde vai ser restaurada de dentro para fora, nos órgãos, nos ossos, na disposição, na vitalidade, no brilho dos olhos. As finanças que estavam bloqueadas vão se destravar. Você sabe aquela sensação de trabalhar muito e nunca conseguir acumular. Aquela sensação de que o dinheiro entra e some sem que você entenda para onde vai, isso vai mudar. Porque o bloqueio vai ser removido. E quando um bloqueio espiritual é removido de uma área da vida, o efeito é imediato e visível. Oportunidades que estavam esperando no corredor vão finalmente entrar. Portas que estavam fechadas sem explicação vão se abrir. E você vai olhar para trás e entender que a demora tinha um propósito. Te preparar para receber em grandeza o que você não teria conseguido segurar em fragilidade. Seus relacionamentos vão se fortalecer. As rupturas que o inimigo provocou vão ser restauradas. Não todas, porque algumas separações são proteção disfarçada. Mas as que tinham de ficar, as que o céu escolheu para permanecer na sua vida, essas vão se fortalecer de uma forma que você nunca imaginou. O amor na sua casa vai aumentar. A paz que às vezes parecia distante vai se instalar de forma permanente. E você vai deitar à noite com aquela sensação rara e preciosa de que está no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo a vida que sempre mereceu. E sobre essa mulher, meu filho, minha filha, ora por ela. Eu sei que isso parece impossível agora, mas quando você chegar ao nível de paz e prosperidade que o céu tem para você, quando você estiver tão cheio de bênçãos que vai transbordar, você vai conseguir olhar para ela com compaixão, porque uma pessoa que dedica energia a destruir o outro está construindo a própria prisão. Ela é prisioneira do próprio ódio, e prisioneiros merecem compaixão, não mais ódio. Ora sim, Senhor, eu perdoo essa pessoa, liberta ela das correntes que a prendem e liberta a mim de toda a marca que a nossa relação deixou na minha vida. Que o bem prevaleça, que a justiça seja feita e que eu possa seguir em frente, leve, livre e cheio de Ti. Amém. Você chegou ao final desse vídeo, filho, filha, e isso não é pequena coisa. Muitas pessoas começam e não terminam, mas você ficou, você ouviu, você permitiu que essas palavras entrassem no seu coração, e isso já é um ato de coragem e de fé que o céu registrou. Eu te amo, com um amor que não tem tamanho nem condição.
E eu estarei contigo em cada passo que você der a partir de agora. Não tema, não recue. O céu está com você.